Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendente. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quando ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O nosso Deus é o Deus da vida e não dos mortos. Meu irmão, minha irmã, um bom dia. No mundo de hoje são muitos os descrentes, pessoas que se ocupam em buscar explicações para o inexplicável, analisando as coisas do alto segundo a lógica dos homens. Há coisas no campo da fé que devemos apenas crer. Quanto à nossa vida futura, não precisamos perder tempo com tantas preocupações, questionamentos. O que devemos preocupar mesmo é viver bem a nossa vida presente. É vivendo bem o nosso tempo presente que estaremos nos preparando para a nossa vida futura. No Evangelho proposto para nossa reflexão no dia de hoje, Jesus é mais uma vez provocado por uma pergunta de fundo maldoso dirigida por alguns saduceus. Por não acreditarem na ressurreição, os saduceus colocam Jesus à prova. Para testá-lo, eles formulam uma pergunta a partir de uma suposta história de uma mulher que teria se enviuvado de 7 irmãos. Mesmo sabendo que os saduceus queriam matá-lo, Jesus responde à pergunta deixando claro que a certeza da ressurreição se baseia na revelação do Deus que se dá a conhecer como o Deus dos vivos e não dos mortos. Os saduceus, no ponto de vista religioso, só acreditavam nos textos bíblicos atribuídos a Moisés, os quais eles consideram autênticos. E Jesus, na sua imensa sabedoria, tira de um diálogo entre Deus e Moisés a prova de que os mortos ressuscitam, silenciando assim estes seus interlocutores. Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Com essas palavras, Jesus afirma que a nossa vida não termina aqui na terra, como não terminou a vida de Abraão, de Isaque e de Jacó, e que os laços firmados nesta vida presente não serão mantidos na vida futura, pois haverá uma ruptura entre a passagem desta vida para outra.
Portanto, é sem fundamento pensar que os casados, após a ressurreição, continuarão juntos. Na eternidade não haverá mais necessidade de unir-se ao outro. Marido e mulher poderão até estarem lado a lado, mas como anjos. A ressurreição de Jesus trouxe-nos a certeza da nossa ressurreição e de que há uma vida melhor por vir. A pergunta capciosa dos saduceus, dirigida a Jesus com o intuito de criticar a fé na ressurreição, contribuiu para que chegasse até a nós a mais bela certeza: o nosso Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Quem vive em Deus morrerá para o mundo, mas não para Deus. Amém? Meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente e abençoado dia, fique na paz de Jesus e até amanhã.